Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 2 de setembro de 2024, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos de ontem para hoje mais ataques russos com drones e mísseis sobre a capital, Kiev, aqui, né? Vários mísseis e vários drones, a maior parte foi derrubada pela defesa antiaérea, mas teve alguns danos sim. Vamos falar sobre isso, mas principalmente ontem ainda teve ataques covardes aqui contra Kharkiv e contra Sumy também, ataques muito tristes contra essas cidades próximas da fronteira russa, né? Mais uma vez, vários crimes de guerra russos que estão sendo anotados diretamente, vai dar tudo certo. No final, esse pessoal vai pagar por isso, né? Bom, uma novidade boa é que aqui em Pokrovsk os russos estão relatando que a situação mudou e eles não estão conseguindo mais avançar em direção nenhuma, né? Lembra que recentemente os ucranianos colocaram reservas aqui, colocaram uma brigada de reserva aqui, e aparentemente isso foi suficiente para estancar o avanço dos russos aqui na região. De qualquer forma, parece que não é nenhuma grande operação ucraniana, ou emboscada, ou coisa que o valha aqui. Os ucranianos estão preparando alguma coisa mais adiante, só botaram a brigada aqui para realmente parar o avanço russo, não chegarem, né, tão longe em Pokrovsk como estavam ameaçando chegar, né? Aqui em Kursk continua basicamente a mesma situação, os ucranianos avançando, mas avançando lentamente, num ritmo inferior ao que a gente viu algumas semanas atrás, né? E finalmente temos também no campo diplomático três novidades interessantes. A primeira é o Putin falando algumas coisas lá em Tuva, que é uma cidade aqui no leste da Rússia, né? E reclamando que a Ucrânia não quer terminar a guerra e não sei o que é lá, que eles estão querendo forçar a guerra e coisa e tal. Ou seja, o Putin abrindo a boca realmente para pedir um cessar-fogo urgente, querendo negociar paz urgentemente. A gente sabe, não vai ter paz agora mesmo não, né? O segundo ponto é, o Putin está vindo para a Mongólia amanhã. Amanhã ele vai estar na Mongólia e crescem as pressões internacionais para que ele seja preso na Mongólia, né? A Mongólia disse que não vai prender o Putin, mesmo sendo parte do Tribunal Penal Internacional. E aí, o que está se discutindo agora é que tipo de punição será feita à Mongólia por isso. Porque a verdade é a seguinte, se a Mongólia não prender o Putin e não tiver nenhuma sanção contra ele, você pode esperar que todos esses países de merda que gostam de ditaduras vão fazer a mesma coisa, inclusive o Brasil do Lula, né? O Lula certamente vai falar a mesma coisa. Não, Putin, pode vir aqui no Brasil que eu não vou te prender não, né? Ou seja, tem que ter algum tipo de punição à Mongólia. Qual punição será essa? Vamos ver o que vai acontecer, o que eles vão fazer, né? E por final, vamos falar da Turquia, que está fazendo beicinho para a União Europeia, porque a União Europeia não quer aceitar a entrada da Turquia e está ameaçando entrar nos BRICS. Vai lá, Turquia, entra nos BRICS para você ver o que é bom. Realmente são coisas totalmente equivalentes, União Europeia e BRICS. Eu vou te falar um negócio, chega a ser engraçado isso. Coitado do povo turco. Sofre do mesmo problema que nós aqui no Brasil, cambada de líder idiota, né? O problema não é nem o líder ser socialista, é ser socialista burro. Só isso para explicar o Brasil estar nos BRICS e agora a Turquia querer entrar nos BRICS. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cabeçada do Peter no Xandão é Guerra Nuclear, Silvelium e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a gente teve um ataque grande contra a capital ucraniana, contra Kiev. Foram 16 mísseis Iskander-M e também mísseis balísticos norte-coreanos KN-23. Desses 16, 9 foram derrubados pelos ucranianos. Os mísseis de cruzeiro Ra-101 foram 14, 13 derrubados. Agora teve também mísseis S-300, S-400 que não foram derrubados. Esses mísseis foram principalmente ali em Kharkiv e Sumy, né? Isso aqui, a maior parte foi na capital Kiev, mas teve mísseis em outras regiões da Ucrânia também, né? E também teve 23 drones Shahid, dos quais 20 foram derrubados. Assim, teve um outro míssil aqui também que não se sabe o tipo dele e atingiu também alguma coisa, ainda estou estudando o que aconteceu aqui, né? O fato é que não teve nenhum dano significativo, eles falam aqui quais foram os danos.
Na noite de 2 de setembro, a noite de ontem, né, de 1 para 2 de setembro, as forças russas atacaram Kiev com mísseis balísticos e não sei o que lá, não sei o que lá. A administração militar de Kiev reportou que os sistemas de defesa antiaérea interceptaram mais de uma dúzia de mísseis e cerca de 10 outros objetos ali em Kiev, né? Os destroços acabaram caindo em vários distritos e alguns destroços causaram incêndios em alguns lugares. E também teve um boiler, uma casa de boiler que foi parcialmente destruída e elementos de vidro na entrada da estação de metrô também foi danificada, né? Então teve algum dano aqui em algumas estruturas ali, provavelmente dos mísseis que acertaram alguma coisa ou então dos destroços que caíram, mas nada extremamente sério, né? Então esse ataque de ontem para hoje em Kiev não foi muito sério, mas teve ataques muito sérios de ontem para hoje. Aqui, ó, esse daqui foi logo depois que eu terminei de gravar o vídeo. Aqui, olha só, o momento em que acerta o míssil atinge um shopping center lá em Kharkiv, né? Então aqui, ontem, né, domingo, um shopping center lotado, no final da tarde de domingo, e o míssil atingindo, felizmente não acertou o shopping center, tá? A pessoa está gravando do shopping center aqui, esse prédio aqui é o shopping center, acertou o estacionamento aqui perto. Mas certamente estava mirando no shopping center, queria acertar o shopping center, felizmente errou. Mas, mais uma vez, um alvo totalmente civil, um crime de guerra absurdo dos russos ali em Kharkiv ontem. Esse vídeo não entrou no vídeo de ontem que eu falei sobre esses absurdos em Kharkiv, né? Mas, enfim, essa é a situação aqui, né? Dá para ver aqui direitinho o formato do míssil destruindo coisas civis ali em Kharkiv, né? Além disso, teve também um ataque russo contra um hospital, um centro de reabilitação social e psicológica e um orfanato em Sumi. 18 pessoas ficaram feridas, inclusive 6 crianças, né? Então Sumi, aquele míssil no supermercado foi aqui em Kharkiv, Sumi é essa outra cidade aqui, é uma cidade grande também, ucraniana, e infelizmente teve esse centro de reabilitação e orfanato, que 18 pessoas foram feridas, inclusive 6 crianças, e o ataque destruiu parcialmente o prédio e causou incêndio. Mais uma vez, alvo civil sem nenhuma importância militar. Não é um absurdo isso. Agora, uma outra informação que poderia ter saído no vídeo de ontem, só que acabou que só saiu um pouquinho depois que eu já tinha fechado o vídeo, né? Isso daqui, ó, são as defesas antiaéreas que tem em Moscou, né? E você lembra, ontem a Ucrânia lindamente destruiu um monte de coisas dentro de Moscou aqui, passando por todas essas defesas antiaéreas aqui. Olha só a quantidade de sistemas antiaéreos, 22 S-300, S-400 fazem a defesa de Moscou, e além disso, recentemente colocaram 9 Pantsir S-1, S-2, que também para defender a cidade, e nada disso foi suficiente, né? Eu falo para vocês, países que compraram o sistema de defesa antiaéreo russo perderam dinheiro, jogaram dinheiro fora, porque é um lixo esse sistema de defesa antiaéreo russo, né? Bom, teve hoje pela manhã também um ataque ucraniano em resposta em Belgorod. Alguns ataques ali na região de Belgorod. Dá para ver aí o alarme, né? Alguma coisa pegando fogo ali. Então é isso daí. Teve um ataque ucraniano em Belgorod também essa manhã, né? Bom, vamos falar então sobre a linha de frente ali em Kursk, né? No dia 27, no dia de ontem, a gente tem aqui informações que os ucranianos avançaram mais um pouco aqui em direção a Alexandrovka, que é essa cidade aqui. Então repara, né? Korenevo está aqui, ó. Korenevo é essa cidade aqui. A gente sabe que os ucranianos já fizeram a volta aqui, já estão em Kolpino do lado de cá, né? Já cercaram Korenevo. Agora, o que eles estão dizendo é que os ucranianos estão aqui por cima também, aqui em Alexandrovka, né? É interessante esse avanço aqui, né? Ontem a gente falou sobre as pontes destruídas ali, mesmo as pontes temporárias feitas pelos ucranianos. Os russos estão tentando liberar a Súdia, né? A Súdia está controlada pelos ucranianos, os russos estão usando as bombas, aquelas bombas planadoras, né? Destruindo a cidade completamente aqui, ó. Isso aqui era um parque que tinha lá, que está totalmente destruído aqui, ó. Os próprios militares russos dizem abertamente que a cidade vai ser em breve limpada do mapa, né? Impressionante a capacidade desse pessoal de destruir, né? Só destroem mesmo, não conseguem nada. Aqui, material, troféus militares conseguidos pelos ucranianos ali em Kursk.
E aqui os vídeos das explosões em Belgorod hoje cedo, que a gente já falou sobre isso, né? Bom, sobre os comentários em Telegram russos, né, sobre também o avanço lá em Kursk no dia de ontem, a gente tem aqui a seguinte informação dos russos. Olha só, vários grupos de sabotagem e reconhecimento inimigos estão tentando passar em Legov e na estrada de Legov e Kurchatov, né? Ou seja, o inimigo aqui no caso são os ucranianos. O que os russos estão falando é que os ucranianos estão fazendo atividade de sabotagem aqui em Legov e Ligov e Kurchatov, né? Ligov é essa cidade aqui, Kurchatov é essa outra aqui. Kurchatov é onde tem a usina nuclear de Kursk, né? A cidade de Kursk em si fica um pouquinho mais para cá. Enfim, nessa região aqui está cheio de grupos de sabotagem ucranianos, a gente sabe disso já. Eles só estão confirmando para a gente aqui nas mensagens lá de Telegram, né? Mas a coisa principal é, se está tudo indo bem, por que existem batalhas com grupos de sabotagem e reconhecimento na região de Ligov e Kurchatov? Se nós temos tanta vantagem em tudo, né, ele está dizendo isso por quê? Porque na propaganda russa, na televisão russa, eles falam que não, que a situação em Kursk está controlada, que a Rússia tem muito mais tropas, muito mais equipamento, muito mais tudo que os ucranianos, que vão destruir os ucranianos completamente ali, né? E aqui o cara está falando, olha só, não é bem assim não, né? Se nós temos vantagens colossais em tudo, então por que o inimigo continua pressionando nessas áreas e avançando? Inclusive tentando cortar rotas logísticas em vários distritos, né? Ele está falando também sobre Ligov e Kurchatov. Caros compatriotas, né, a situação continua difícil e não existe ainda um ponto de virada que nós estamos todos esperando. Sejam cuidadosos e, se possível, não retornem para vilarejos que estão sendo bombardeados. Eu não vou dizer que Ligov está em perigo sério, embora você pode ver como que a situação pode se desenvolver nesse sentido, mas definitivamente não vale a pena retornar para Hilsk, e isso para não falar outros vilarejos próximos da fronteira, né? Ou seja, o que ele está falando aqui, Kurchatov e Ligov, eles que Ligov ainda não está em risco imediato, né? Os ucranianos estão aqui, ó. Aqui ainda está longe ainda da coisa, mas Hilsk, a gente sabe que a situação é bem diferente. Hilsk está aqui, e embora a área dominada pelos ucranianos nesse mapa mostre só isso daqui, os ucranianos já estão em Tolpino, já cortaram essa estrada aqui, e agora estão em Alexandrovka aqui também, ó. Aqui tem ucranianos aqui. Tolpino, a gente sabe que já tem ucraniano aqui também, ou seja, a situação aqui em Korenevo tá ruim para os russos, e Hilsk, que é logo aqui depois, ó, realmente também está bastante crítica, né? Aqui o cara falando sobre Hilsk, aqui ó, na verdade sobre Glushkov. Caros amigos, se algum voluntário tiver algum Daytime Bird, é um drone, né? Drone para o dia, né? Com a possibilidade de um bom zoom, é muito necessário na região de Glushkov para apoio à artilharia, né? Os rapazes estão pedindo um bocado. No momento nós não podemos ajudar. Todo mundo está sem dinheiro, até para comida. Obrigado aos amigos e quem puder ajudar e coisa e tal. Os russos pedindo drone ali em Glushkov. Glushkov é essa região aqui. Aqui, ó, Glushkovo é essa região aqui. Ainda está dominada pelos russos toda essa área, mas como a gente sabe, o rio Sen aqui ele está totalmente isolado. Os ucranianos derrubaram as pontes todas aqui e continuam pressionando nessa região, ou seja, os russos aqui não têm saída, né? Aqui mais uma mensagem, vamos pegar a tradução dela aqui. Essa noite, o chamado Regimento de Defesa Territorial houve muito sobre sistema, grupo de reconhecimento, né, que teriam avançado na estrada de Ligov e Kursk e começaram a atirar em tudo que se movia. E aí tem gente agora que está ferida e até aqui, por milagre, não tem morto. Isso é a 12 quilômetros da nossa fronteira. Ainda não sabemos se tem sistema de reconhecimento, se tem grupo de reconhecimento na estrada, tá vendo aí? É o que eu falei para vocês. Saiu a mensagem no Telegram dizendo que tinha grupos de reconhecimento e sabotagem ucranianos aqui nessa estrada entre Ligov e Kurchatov. Os russos ficaram desesperados, começaram a atirar para tudo quanto é lado. Qualquer coisa que se movia, eles atiravam. Aí começaram a ferir gente, é lógico. Né? Evidentemente que isso ia acontecer, né? Cambada de soldado burro, né? Aqui mais informação aqui sobre essa área do fronte aqui. Tá falando aqui de Malaya Loknia, outros vilarejos aqui, né? E o que está escrito aqui, a gente vai pegar a tradução, tá aqui, ó. Direção de Kursk, manhã do dia 2 de setembro. Né? A iniciativa ainda está com o inimigo. Lembra que isso aqui são bloggers russos, o inimigo, no caso, os ucranianos. Sim, eles não conseguem avançar tanto quanto eles querem, mas ainda assim, em várias áreas, eles conseguem apertar nossas posições e devagarzinho mover adiante. Essa é a área de Malaya Loknia e Martinovka.
onde parece que depois de tomar controle de várias cidadezinhas aqui, também ocupou a outra cidadezinha aqui, Cherkassy-Poreshny, né? Russky-Poreshny, Cherkassy-Poreshny. Ele está falando dessas duas cidades aqui, ó. Russky-Poreshny e Cherkavsky-Poreshny. Ele também declarou controle sobre Malaya Lochnaya e eles precisam desse tipo de coisa para criar um fronte relativamente uniforme, relativamente reto, né? Sem protusões e locais em que ele seja enfraquecido. Mas essa verificação, essa informação ainda precisa ser verificada, então não necessariamente é má notícia, né? Então ele está dizendo aqui que Malaya Lochnaya ainda estaria com os russos, ou pelo menos ele não sabe se os ucranianos já tomaram ou não, e por isso não seria tão preocupante, né? Mas aqui, ó, se você olhar aqui, Malaya Lochnaya já está controlada pelos ucranianos. E lembra que esse mapa aqui ele é extremamente conservador. Se aqui está marcando Malaya Lochnaya já como ucraniana, é porque já está. E aqui tem uma última mensagem aqui, vamos ver a tradução. E além da, olha só, o aviso do exército de que não há dificuldade com artilharia em relação à situação de Kursk não corresponde à realidade. Deixando para trás as cenas épicas da destruição da artilharia nos primeiros dias da tentativa de invasão, eu trago a vocês com atenção. Existe sim dificuldade com artilharia. Essas dificuldades são de um nível tal que em alguns lugares a funcionalidade da artilharia está sendo substituída por drones, né? Ou seja, os caras não têm fogo de artilharia, substituem isso por drones, né? A situação é similar àquela em que o nosso inimigo, os ucranianos, já se encontraram durante períodos de declínio no suprimento de artilharia. Durante o período em que os Estados Unidos segurou a ajuda ucraniana, né, os ucranianos ficaram com pouca artilharia e fizeram a mesma coisa, usaram drones para substituir a artilharia, né? Com uma importante diferença que o inimigo não tem falta de drones. Isso é verdade, a Ucrânia produz drones pra caramba, então o que o cara está reclamando aqui é que os russos estão tendo que substituir a artilharia por drones, só que eles não têm tantos drones assim, né? Além disso, na direção de Kursk existe uma falta de veículos armados, né, veículos blindados, que correspondem às realidades atuais de combate, para ficar competir pelo menos em termos de igualdade com os MBT inimigos, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que os veículos blindados que os russos têm são todos muito ruins, né? Tanques dos anos 60 sem proteção dinâmica não serve. Ou seja, o que ele está dizendo é que o pessoal está botando os T-62, T-64, talvez até T-55, né, na linha de frente ali, né? E aí isso não conta, né? No final, realmente a situação dele está complicada ali. E a gente tem algumas imagens aqui da linha de frente, onde começou a operação ucraniana ali em Pokrovsk, né? Vocês sabem, os russos têm avançado para Pokrovsk, a gente tem alertado para esse problema, né? Pokrovsk é essa cidade aqui, é uma cidade muito importante, é um hub ferroviário e rodoviário muito importante aqui na região, e os russos têm avançado para cá e têm avançado aqui para o sul também. E havia uma preocupação muito grande que os russos estavam avançando e os ucranianos não conseguiam parar eles. Parece que pararam. Temos uma série de imagens aqui. Isso daqui são os drones ucranianos lançando termite, né, lançando carga térmica ali, carga incendiária numa linha de florestas ali, onde os russos estão se protegendo, né? Então, isso é uma novidade tecnológica, a gente não sabia que tinham drones capazes de fazer isso. E o drone vai passando e vai jogando essa coisa incendiária ali para destruir as árvores todas, de forma que os russos acabam ficando sem a proteção da floresta, né? E queima tudo que está ali embaixo, lá, essa coisa cai e pega fogo, né? Usar esse tipo de munição incendiária em áreas de combate, isso não é crime de guerra, não é proibido, tá? O que a Convenção de Genebra proíbe é usar isso em cidades, né? Em cidades, por óbvio, usar munição incendiária acaba causando danos para a população civil, mas aqui não é área de cidade, aqui os russos que se ferrem nessa mesmo, né? E tem uma outra imagem, que é a imagem do próprio drone aqui, ó. O pessoal do drone que estava fazendo essa coisa também liberou a imagem do drone. Aqui, ó, dá para ver, ele está soltando isso daqui, né? E está andando em cima da copa das árvores, lançando a munição incendiária lá, o termite. E esse vídeo que a gente acabou de ver, né? Bem interessante mesmo essa forma de atuar, né? Bom, teve um outro caso aqui também, de mais reforços chegando perto de Pokrovsk, e aqui onde estava, aqui ó, isso aqui foi justamente aquela brigada Karadag, né, que a gente falou que foi a brigada que os ucranianos botaram para parar os russos ali em Pokrovsk, né? Ela estava na reserva,
foi colocada para parar os russos, já mandou algumas imagens aqui deles destruindo avanços russos ali na direção de Pokrovsk. Isso daqui é um blindado que se escondeu debaixo de uma ponte, um blindado russo, e a gente vai ver ele aqui tomando um tiro frontal, o que destruiu completamente o blindado. Olha só. E tá cheio de russo aqui, né? Os russos aqui que estavam todos descendo do blindado. Em determinado momento vai vir o tiro frontal dos ucranianos aqui no blindado. Os russos fazendo merda ali também. Eu acho que aí chegou o tiro ali e destruiu completamente todo mundo que estava ali naquela região. O blindado bateu aqui onde estava justamente a tropa aqui, o pessoal correndo, lógico, né, tentando fugir dali, coisa e tal. Tinha um monte de gente aqui e acabou o blindado batendo no pessoal, né? E a gente tem uma outra imagem também que mostra aqui um monte de gente que não conseguiu sobreviver dessa história, né? Ou seja, ficou um monte a tradução correta seria cadelas russas, né? Que ficaram morrendo depois na ponte ali, nessa ponte aqui, em direção a Pokrovsk, né? Bom, aqui também mais imagens de Pokrovsk, os ucranianos agindo ali na região, destruindo blindados russos ali. Isso aqui não é na cidade de Pokrovsk, Pokrovsk ainda está longe, né? Ainda não tem batalha em Pokrovsk, mas é na direção de Pokrovsk, ou seja, os russos tentando chegar em Pokrovsk. E o resultado final disso, como diz o David D aqui, os russos estão dizendo no Telegram que tentaram avançar em direção a Pokrovsk, mas foram parados hoje. Alguma coisa mudou. Os próprios russos estão falando que alguma coisa mudou ali na direção de Pokrovsk, né? O que mudou é a cara d'águia, né? Os ucranianos botaram uma das melhores brigadas para parar os russos ali em Pokrovsk. Agora, a dúvida que fica isso daqui era o plano desde o início, ou seja, os ucranianos atraíram os russos em Pokrovsk para justamente fazer um ataque ali e destruir os russos nesse ponto, ou não? Eles não era isso, só que eles ficaram preocupados que os russos estavam avançando muito e não vão botar uma brigada ali para parar os russos ali naquela região, para não ter mais avanço russo, né? Qual das duas opções que a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, porque se for só parar os russos, ok, já é uma coisa, né? Porque como a gente sabe, os ucranianos eles estão planejando alguma outra coisa. O grosso das reservas ucranianas está totalmente não designada, não está em combate nesse momento. Então pode ser que eles estejam preparando uma outra ofensiva em algum outro lugar e só botaram uma brigada aqui exatamente para evitar que chegasse a Pokrovsk. Um monte de gente reclamando, não, porque estão avançando em Pokrovsk, não sei o que lá. Então vamos parar, bota uma brigada lá e para esse pessoal russo ali, enquanto a gente termina de preparar a nossa ofensiva aqui. Pode ser isso, opção 1. Opção 2 não, eles de fato deixaram os russos avançar nessa área aqui, porque eles têm algum plano para destruir os russos nessa área aqui, e agora fariam esse plano justamente com essa brigada. Não sabemos, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Por enquanto pararam o avanço russo em Pokrovsk. E falando aqui sobre os mapas do Pulevolan, lembrando que os mapas do Pulevolan têm algum atraso, né? Então aqui, ó, a gente tem a informação aqui de avanços ucranianos aqui em Malaya Lochnaya, toda essa área aqui foi tomada pelos ucranianos, Malaya Lochnaya inclusive, e mais avanços aqui, ou seja, os ucranianos tiveram um avanço significativo aqui na região de Kursk, né? E lembra, aqui ainda não está mostrando Tolpino como ucraniano, os ucranianos já têm Tolpino, então Tolpino já está na mão dos ucranianos, já tem ucranianos aqui, né? Realmente impressionante, avanços ucranianos em várias direções aqui em Kursk. O front continua, o que o pessoal falou, não está mais tão rápido quanto estava nos primeiros dias, mas os ucranianos continuam avançando, né? Aqui na região de Makivka, próximo de Kriminá, os russos parece que conseguiram desalojar os ucranianos aqui de uma área próximo de Nevsky. Essa região aqui já foi e voltou, domínio ucraniano, domínio russo, não é nada significativo isso daqui, né? Aqui na região de Toretsky está aqui, os russos avançaram uma coisinha pequena aqui, mas nada significativo, ou seja, parece que o reforço que os ucranianos botaram aqui, reposicionaram essas brigadas todas aqui, parece que conseguiu parar também o avanço russo aqui em Toretsky, né? Esse avanço aqui é um avanço insignificante, né? Bom, aqui é na região justamente ali de Selidov, de Pokrovsk, Pokrovsk está aqui para cima um pouquinho mais, e aqui nesse mapa está mostrando como os russos avançando ainda um pouquinho aqui, né? Mas lembra, é o que eu falo para vocês, esse mapa do Pulevolan, ele tem algum atraso, tá? Então aqui, ó, Dolinivka, a gente falou ontem que os ucranianos tinham cedido Dolinivka aqui no sul, né?
Então, e hoje a gente tem informação de que foi parado totalmente esse fronte aqui, os ucranianos conseguiram parar totalmente. Vamos aguardar para ver se o que acontece a partir daqui, né? E, bom, aqui na direção de Vuhledar, como a gente sabe, os russos continuam tentando avançar aqui, mas por hora não tem nenhum avanço significativo, né? Vamos aguardar também, não deixa de ser uma boa notícia, Vuhledar é uma cidade importante, vamos aguardar para ver se os ucranianos conseguem segurar os russos aqui mais uma vez, né? Parece que já tem brigada nova sendo colocada aqui também, ou reposicionada aqui justamente para conter esse avanço russo nessa região. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o ataque ucraniano contra alvos russos, né, contra alvos da infraestrutura de energia elétrica da Rússia. E excelente notícia isso, né? Enfim, mas isso aqui a gente já falou tudo ontem, não tem muita novidade pra gente aqui. Esse aqui é um soldado voluntário argentino na Ucrânia dizendo que vai vingar os colegas colombianos que foram detidos na Venezuela, né? Vocês lembram desse caso? A gente falou alguns dias atrás, 2 soldados colombianos que estavam lutando na Ucrânia, na hora de voltar para a Colômbia, o avião deles teve que fazer um pouso de emergência na Venezuela e aí eles foram presos e deportados para a Rússia, né? Um absurdo a Venezuela se dar a esse papel, né? Enfim, o argentino está falando que vai vingar os colombianos lá. Dedico este dron hoy para los rookies, para los Stormtroopers, para los rusos. Hoy. Ele falando que vai usar o drone hoje para atingir russos, justamente para vingar os colegas os colegas colombianos, né? Bom, o Putin está em Kyzyl, na Rússia, né? E falou lá numa palestra lá, e ele falando justamente que a Rússia enfrenta elites hostis, não países hostis, né? Então ele está dizendo que ele não está brigando com países, está brigando com as elites dos países e coisa e tal. É muito curioso o Putin falar isso, né? Porque ele é elite, né? Ele é uma elite socialista absurda no final das contas, né? E está dizendo que a provocação em Kursk foi uma tentativa de parar o avanço russo em Donbás, mas falhou, né? Não sei não, Putin, parece que hoje conseguiram esse resultado, tá? O Putin assegurou que os militares russos vão retomar a normalidade para as regiões de Kursk, Briansk, Belgorod, não sei o que lá, e mencionou que o exército russo também está libertando territórios na operação militar especial e criticou as autoridades ucranianas por não estarem interessadas no fim do conflito. E aí é que ele está falando a coisa, que ele está entregando a necessidade que ele sabe que tem de chegar num acordo de paz. Ele não consegue manter essa guerra por muito tempo, né? Aqui, ó. Ele disse que se os ucranianos pararem de lutar, Kiev teria que acabar com a lei marcial e aí teria que fazer eleições, o que não é interesse dele, né? Então, essas ações de Kursk, lá em Kursk, coisa e tal, é para continuar a guerra. A Ucrânia não quer parar a guerra, porque senão o Zelensky vai ter que fazer eleição e coisa e tal. Esse cara está realmente no mundo da lua, né? Porque o povo ucraniano não aceitaria isso. Existem já pesquisas na Ucrânia, de fato, o Zelensky já até falou que não vai concorrer nas próximas eleições, quando terminar a guerra, que ele sair do poder, ele não vai concorrer para as eleições, quem ganhar, e dizem que a pessoa com maior chance de ganhar é o Zaluzhny, o ex-general que comandou as tropas ucranianas no início dessa defesa da Ucrânia, né? Para você ver como é que o Putin está errado, né? E o Zaluzhny é aliado do Zelensky, né? Enfim, tá o Putin chorando ali nessa história. O pessoal está falando aqui que é uma das raras ocasiões em que é o Putin mesmo, para você ver a diferença do Putin alguns dias atrás, aí, que não era o Putin de verdade, né? E ele está indo agora para a Mongólia, né? Tuva é uma região, é uma parte da Rússia aqui, bem aqui para cá, ele já tá a caminho da Mongólia, que ele vai nos próximos dias aqui, né? E Mongólia é um país que assinou o Estatuto de Roma, tal como o Brasil, e, portanto, tem uma obrigação de prender o Putin se ele botar os pés no seu solo, né? Devido a esse mandado de prisão da Corte Criminal Internacional, né? Se não fizer isso, seria uma grave quebra dos princípios de justiça internacional, e o pessoal está aqui pedindo que a Mongólia siga o que assinou, os tratados que assinou, né? Mais do que isso, tem gente falando aqui que se a Mongólia não fizer isso, tem que haver consequências para a Mongólia. E eu concordo, tem que ter isso.
Porque senão qualquer paiseco de merda vai começar a querer aceitar também o Putin aqui no Brasil. Essa é a minha preocupação. A gente sabe que o Lula, o pinguço corrupto, burro de merda, ama o Putin, ama tudo quanto é ditador do mundo, é um ditador, ama todos os ditadores. É Venezuela, é Nicarágua, é Irã, é China, é Rússia, tudo quanto é ditadura de merda, o maluco, o idiota, bêbado, corrupto do Lula ama no mundo todo. E aí vai querer fazer a mesma coisa. Ah não, se ele foi na Mongólia, a Mongólia não prendeu ele, ele pode vir aqui no Brasil que a gente não vai prender ele também, tá? Enfim, é um absurdo esse tipo de coisa, né? Tem que ter consequências para a Mongólia. Ah, não obedeceu? Então, sei lá, emite um mandado de prisão para o chefe de Estado da Mongólia, não sei quem é. Mas é um absurdo isso daí, né? Sem contar aquilo que eu tô falando. Tudo isso aqui pode estar sendo justamente uma preparação para o Putin se entregar, né? Ele falando aqui que não está lutando contra países, está lutando contra elites, e não sei o que lá. Ele pode dizer que, olha só, estou sendo perseguido pelas elites russas e não sei o que lá. Não duvido não, não descarto mesmo. A Ucrânia pediu que a Mongólia prenda o Putin com base nesse mandado internacional. Vamos ver o que a Mongólia vai fazer. O Putin chega amanhã na Mongólia, né? Bom, temos aqui uma mensagem dos russos aqui que é curiosa, tá? O repórter Filatov fala aqui, ó, e fala sobre o Sladkov, que ele chama de Uncle Sasha, né? O tio Sasha. Aqui, ó, o inimigo no caso, os ucranianos, não estão dando tudo e não estão pensando em desistir. E ainda tem muita força ainda. Os ataques de drones que aconteceram hoje definitivamente provam que Kiev tem armas, ou pelo menos que ainda não foram usadas, né? Kiev ainda tem um monte de coisa, um monte de surpresa para os russos. E aí o cara entra nessa história aqui, ó. Pode a Ucrânia moderna criar armas nucleares? A gente tem, existem engenheiros suficientes, né? A questão da infraestrutura e energia também. A Ucrânia já produziu armas nucleares no passado. Se nós ainda tivermos recursos adequados, pelas anomalias no consumo de energia, nós podemos descobrir se esse trabalho já começou. Ou seja, ele está preocupado que a Rússia precisa detectar se a Ucrânia está trabalhando nisso, porque, né, certamente muda a guerra, né? Mas você tem que entender que é a Inglaterra por trás de tudo. Pronto, veio a teoria da conspiração dos russos. Não, os ucranianos não têm capacidade, tudo são a Inglaterra, é a OTAN e não sei o que lá, né? Não, caramba, os ucranianos eram a parte mais forte da antiga União Soviética, no final das contas, né? Quem expulsou Hitler ali da União Soviética foram muito mais ucranianos do que russos, no final das contas. Enfim, mas aqui, mas você sabe que é a Inglaterra que está por trás de tudo, e aí eles podem vir com uma solução de múltiplos estágios. Primeiro, imitar o trabalho do projeto Manhattan e simplesmente trazer bombas nucleares para a Ucrânia. E será que os ucranianos conseguem vazar a nossa defesa antiaérea? Isso foi mostrado hoje que sim, né? Ou seja, o fato dos ucranianos terem atingido Moscou, né, dentro da cidade de Moscou, e lembra, tem essa imagem aqui da defesa antiaérea de Moscou que é muito sólida, mostra que se os ucranianos quiserem, eles atingem Moscou, né? Agora, e pode fazer isso inclusive com drones baratinhos, né? Ou talvez alguns deles com uma bomba nuclear tática que pode voar. Questão, os ucranianos, Krestes é um outro nome pejorativo que os russos usam para os ucranianos, né? Eles vão preferir atingir a região de Donetsk com uma arma nuclear ou imediatamente atingir Moscou. Precisamos saber como é que é isso, né? Ou seja, os russos estão preocupados com essa possibilidade. Precisam ficar mesmo. Eu acho que precisam ficar mesmo. Eu não sei se os ucranianos estão fazendo bombas nucleares, mas para mim, no momento que teve aquela demora no atraso de envio de munição do Ocidente para a Ucrânia, eu tenho certeza que pelo menos passou pela cabeça dos ucranianos fazerem isso. Se eles estão fazendo ou não estão fazendo, eu não sei, mas que deve ter passado pela cabeça deles fazer, deve ter passado. E de novo, eles têm tecnologia para isso, tem gente que sabe fazer. É só uma questão de fazer. O Astra Intel está falando aqui, ó, que se os russos continuarem nessa brincadeira, vão acabar com um tratado de paz nesses termos aqui, né? Isso daqui era as fronteiras da Ucrânia em 1911, se não me engano, 1915, alguma coisa assim, no início do século XX, né? Krasnodar era ucraniana, Rostov era ucraniano, enfim, toda essa área aqui era Ucrânia, né? Mas a Ucrânia não faz questão disso não, tá? A Ucrânia quer apenas as fronteiras de 1991, que foram as fronteiras que foram reconhecidas oficialmente pela Rússia, né? Que inclui aqui Sumy, Kharkiv, Donetsk, Luhansk e
Crimeia. Finalmente, se você não gosta do pessoal da Turquia, hoje é seu dia de sorte. O Erdogan fez uma merda. Eu gosto do... Cara, a Turquia é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Não conheço ainda, mas tenho muita vontade. Tem lugares lindos na Turquia, tenho muita vontade de conhecer lá. Infelizmente, os turcos têm o mesmo problema dos brasileiros, que é uma cambada de líder idiota, completamente burro, né, como o Erdogan. E agora a Turquia está querendo entrar no BRICS, porque está dizendo que a Turquia está frustrada porque não consegue entrar na União Europeia e vai entrar nos BRICS. O engraçado disso é o que eu falo sempre. Gente, os BRICS não é nada. Não tem acordo de livre comércio dos BRICS, não tem acordo de reconhecimento de passaporte, não tem acordo de nada. Zero. O BRICS é um grupo assim, ó, estamos agrupados. Mas tá, mas o que tem de vantagem de você fazer parte do BRICS? Porra nenhuma. A única coisa que é você dizer que faz parte dos BRICS. Só isso. Não tem nenhuma vantagem. A União Europeia você tem fronteiras abertas, liberdade de comércio, tarifas comuns, não sei mais o que, um monte de coisa que te ajuda economicamente, que melhora o país. Eu vou te falar um negócio, coitado do povo turco, cara, tem o mesmo problema do brasileiro, cambada de líder idiota. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.